Shalom, sou Alana, discípula da comunidade católica Shalom. Tenho 28 anos, sou casada e tenho 4 filhas. Também ajudo a minha irmã a cuidar da filhinha dela. Hoje eu estou aqui para dar um testemunho para vocês, um testemunho da minha família, testemunho sobre a comunhão de bens, de tudo que Deus nos proporciona a partir do momento que nós nos abandonamos à sua providência. Caio e eu, quando conhecemos a comunidade, nós achávamos que quem sustentava a comunidade era a lanchonete e a livraria. Nós achávamos fantástico isso, né? Mas quando a gente entrou em grupo de oração, na época a gente fazia parte de outra comunidade, né? E quando a gente entrou no grupo de oração da comunidade católica Shalom, a gente percebeu que a comunidade era muito maior. Que só a lanchonete e a livraria, elas não conseguiriam sustentar tamanha missão, né? Então a gente ficou super curioso para saber, nossa, mas como essa missão se sustenta, né? Com tantas pessoas, famílias na comunidade de vida, quantos membros em missão em tantos lugares do mundo, né? Quantos seminaristas, quantos sacerdotes também da comunidade de vida, né? E nós ficamos curiosos para saber. E foi quando nos foi apresentado a comunhão de bens, né? A comunhão de bens que todos nós somos convidados a fazer mensalmente, né? A partir do momento que nós ingressamos na comunidade, nós somos convidados a fazer a comunhão de bens. E quando eu falei pro Caio, né, amor, a partir do mês que vem nós vamos fazer a comunhão de bens todos os meses, né? Ele virou para mim e falou, não, eu não vou fazer a comunhão de bens, porque eu já sou pobre. Se eu fizer a comunhão de bens, eu vou ficar mais pobre ainda, né? E eu dei um passo maior. Na época eu já não trabalhava, né? Eu dependia do Caio já, né? Deus já tinha me pedido para que deixasse o meu emprego para ficar em casa cuidando só das crianças. Nós tínhamos 2 filhas quando nós entramos na comunidade, né? Eu disse para ele, então você tira de mim e dá para a comunidade. E ele ficou muito bravo com isso, né? Mas assim fez. No mês seguinte, quando ele recebeu, eu liguei pra ele, sabia o dia que ele recebia, liguei pra ele e falei, antes de você chegar em casa, você passa no Shalom e deixa lá a nossa comunhão de bens, né? E assim ele fez. Faltavam aproximadamente 2, 3 meses para a Jornada Mundial da Juventude no Rio, e aí ele chegou em casa e falou, olha, eu fiz a minha inscrição para a jornada, mas eu não sei como vai ser, porque você pediu para que eu fizesse a comunhão de bens e eu fiz. Agora eu não tenho mais dinheiro para pagar para você ir para o Rio. Falei, não tem problema, se eu não for, é vontade de Deus, mas que não deixe de fazer a comunhão de bens, né? E aí isso era uma quarta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, Caio chega em casa chorando. Eu falei, o que foi, meu amor, porque você está chorando? Ele me entregou um envelope. Eu lembro que a comunhão de bens tinha dado R$300. Ele me entregou um envelope com R$350. Falei, que dinheiro é esse? Aí ele me disse que umas senhorinhas que cuidavam do altar tinham se proposto a ajudar um jovem a ir para o Rio. Mas como os jovens da comunidade delas tinham boas condições financeiras, elas se lembraram da gente. E aí nos deram R$350 para nos ajudar a ir para o Rio. E aí eu virei para ele e falei, agora você confia? Agora você acredita na providência de Deus? Ele ficou calado, né? Não disse nada. E assim nós continuamos fiéis, né? Quando a gente foi para o Rio, a gente teve a graça de participar de todos os atos centrais, em cima do palco principal, do lado do Papa. E nós também, a gente ia ficar, lembro na época, a gente ia ficar separado, eu ia ficar num lugar e ele ficar no outro, porque eu estava grávida da nossa terceira filha. Então, como eu estava grávida, eles iam me colocar num lugar separado dele. Ele ia ficar numa escola, eu ia ficar numa casa, mas tudo isso no Meier. Então, assim, para quem foi na jornada, sabia que o Meier era totalmente distante, né, do lugar. Mas quando chegamos lá, um casal de amigos nossos nos chamou para ficar ali ao lado do palco central, um apartamento onde eles estavam. E a gente ficou do lado, a gente não precisou de transporte para nada, a gente ia e voltava a pé. Ficamos do lado. O nosso cartão, como nós nos inscrevemos como voluntário, e na época o Caio trabalhava para a arquidiocese, ele não pôde ir
antes, né? Então, como a gente acabou indo só na semana, o nosso cartão de alimentação acumulou, então tinha assim, eu tinha R$600 de alimentação para uma semana, o Caio mais R$600, né? Então assim, a gente não tinha como gastar R$600 cada um de alimentação durante uma semana, e a gente acabou ajudando um outro casal de amigos nossos que foram sem condições nenhuma. A gente ajudou eles com alimentação, e outros jovens que estavam ali também, que estavam com menos condições, vamos colocar assim, né? Então a gente acabou ajudando também a alimentação de outras pessoas, e tivemos a graça, né, de estar bem próximo ao Papa Francisco, de receber a benção dele, né? E como citei, quando a gente eu estava grávida, né? A gente tinha um carro muito pequeno, não caberiam 3 cadeirinhas no carro. Então, assim que a gente foi, eu falei pra ele, ó, quando a gente voltar da jornada, a gente olha pra gente vender o nosso carro pra comprar um carro que caiba a nossa família, né? Quando a gente voltou, o Caio foi buscar uma prima dele no aeroporto e tinha uma obra mal sinalizada, né? E aí acabou acontecendo um acidente. Quando o carro que nós tínhamos avaliados, quando voltamos, o carro valia aproximadamente R$6.000 se a gente conseguisse vender bem, né? E aí, com esse acidente, o carro deu perda total. E aí a gente ficou super chateado, assim, né, sem saber o que fazer. Mas o rapaz que bateu no carro do Caio disse que ele tinha seguro e o seguro cobria terceiros. Então, o carro que a gente venderia por R$6.000, ele foi avaliado pela tabela dos seguros por 13.500, né? E aí, quando a gente recebeu também essa notícia, primeira coisa que a gente fez, né? Vamos tirar o da comunhão de bens, porque tudo isso é graça, né? A gente tirou a primeira coisa antes de pensar em olhar a prestação de carro, de dar entrada antes de qualquer coisa, a gente fez a comunhão de bens desse valor, e posteriormente nós demos entrada em outro carro, né? Como o valor da entrada foi muito bom, as parcelas também ficaram bem baixinhas, né? E a gente conseguiu pagar esse carro tranquilamente, né? E depois disso, eu vinha pedindo, como a gente morava na casa da mãe do Caio, eu vinha pedindo a Deus, por intercessão de São José, uma casa pra gente, né? E pedia e falei com São José, né? Eu tenho feito a comunhão de bens mensalmente. Eu não trabalhava, né? Não trabalho. Então, se fazia assim, o Caio dava a comunhão de bens, mas como eu achava que eu precisava também fazer a minha parte, eu não tinha condições o Caio não tinha dinheiro para me dar mensalmente, por exemplo. Para arrumar cabelo, unha, essas coisas não tinha, né? Então, o que eu fazia? Como a gente fazia as compras do mês num atacadão, a gente comprava fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de macarrão, eu fazia uma cesta básica todo mês e levava para a comunidade, né? E isso, as coisas foram melhorando. Aí eu pedi, né? Falei, São José, eu quero uma casa para que eu possa educar minhas filhas, para que eu possa melhor viver a vocação, e uma casa que seja mais perto do Shalom, porque a gente morava bem distante, né? E com todos os compromissos da comunidade, para nós era muito ruim por causa das crianças também. Então, nós começamos a fazer a novena de São José, e no 7º dia da novena de São José, Deus nos deu uma casa, né? O pai do Caio deu uma casa pra gente, uma casa que fica a 20 minutos do Shalom, bem pertinho daqui de casa. E, enfim, uma casa grande, uma casa onde eu posso cuidar das minhas filhas, uma casa onde eu posso acolher os irmãos que vêm de fora, né? Uma casa onde eu ajudo a minha irmã também a cuidar da minha sobrinha, né? Minha irmã que veio morar com a gente com uma sobrinha. Uma casa que tem ícone, que tem um altar, uma casa onde eu posso ser Shalom, né? Uma casa que acolhe os irmãos, uma casa que acolhe a minha família, né? E nunca deixamos de fazer a comunhão de bens, né? E depois disso, também depois dessa casa, como eu disse anteriormente, Caio trabalhava na arquidiocese, né? E Deus pediu para ele que ele fosse além, né? Que ele pudesse pescar fora do aquário, né? Que ele pudesse evangelizar outras pessoas.
com isso veio também a empresa, né? O Caio deixou de trabalhar de carteira assinada para trabalhar como autônomo, né? Então, assim, a gente não tem um salário fixo, né? Mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, né? E um dia em oração, Deus deu para ele o Salmo 127, que diz, né? Do trabalho das suas mãos viverá, tudo irá bem. Né? Então, assim, Deus sempre cumpriu todas as suas promessas. E desde quando a gente começou a fazer a comunhão de bens, nada, nunca nos faltou. E nós somos fiéis à comunhão de bens. Né? Nós temos vamos fazer 4 anos, né, que nós fazemos a comunhão de bens todos os meses. E muito pelo contrário, antes, Caio nos sustentava com R$1.200, sustentava uma família. E hoje Deus nos dá muito mais. Ele nunca disse que sobraria nada, mas Ele nunca deixou faltar. Nunca. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá. Tudo que a gente quer, Deus provê. Né? Então, assim, hoje eu venho aqui convidar você, meu irmão, a fazer mensalmente a sua comunhão de bens. Mensalmente. Se você tem uma namorada, vocês têm o costume de sair toda semana, guarde uma vez por mês. Olha, meu amor, essa semana nós não vamos sair. Esse dinheiro eu vou fazer a comunhão de bens. Vamos no Shalom fazer uma adoração, né? Que é um programa gratuito e você vai receber muitas graças, né? Se muitas vezes você precisa do dinheiro para passagem, muitas vezes você precisa do dinheiro para um lanche, né? Eu convido a você, peça uma carona para um irmão e esse dinheiro da passagem você faça sua comunhão de bens, né? Se você precisa lanchar, guarde uma semana, uma vez por semana, uma sexta-feira, faça o jejum de um lanche, né? E pegue esse dinheiro e faça a sua comunhão de bens. Faça mensalmente a sua comunhão de bens e você vai perceber quantas graças Deus vai derramar na sua vida. Você vai perceber quão rico você vai ser. Não simplesmente rico financeiramente, que eu acho que nós estamos aqui para muito mais que isso. Mas você vai ter certeza de que se abandonar nos braços de Jesus, Ele te dará muito, muito mais. Então você que também não é da comunidade católica Shalom, você está vendo esse vídeo, você ficou interessado em saber como fazer isso, como ajudar também essa comunidade, que tem uma missão tão grande, que tem missionário no mundo inteiro, você pode também ser um benfeitor da paz. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todos os dados para que você também possa ajudar essa comunidade. Você que faz parte da comunidade, faça mensalmente a sua comunhão de bens. E você que não faz parte da comunidade e quer nos ajudar, nos ajude. Toda ajuda será muito bem-vinda. Deus abençoe e Shalom.